Pessoal, a gente vai falar sobre os princípios institucionais do Ministério Público na Constituição Federal, semana 12, dia 3. Então, o artigo 124 da Constituição vai trazer que o Ministério Público é uma instituição permanente. Então, ele não é um quarto poder, não pertence a nenhum poder, não se vincula a qualquer dos poderes. Ele é essencial à função jurisdicional do Estado. Então, ele é essencial para a função jurisdicional. Quem executa a função jurisdicional do Estado é o Poder Judiciário. Então, ele é essencial ao Poder Judiciário, perfeito? Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. Então, defesa da ordem jurídica, eu posso dizer que ele é o guardião das leis, ok? Então, infringir uma lei, o Ministério Público vai estar na cola, ok? Ele também defesa do que? Do regime democrático, dos interesses sociais, dos interesses individuais e indisponíveis, certo? Então, exemplo, um direito individual indisponível à vida. Então, tiver um atentado contra a vida de uma pessoa, o Ministério Público vai agir. Então, ele vai ser acionado, vai entrar aí com uma ação penal incondicionada, pública, ação penal pública incondicionada, ok? Agora, se for um direito individual disponível, aí ele não vai agir, perfeito? Então, algumas questões falam sobre os direitos individuais homogêneos também, para dizer que são os indisponíveis, certo? Porque são comuns às pessoas, ok? Então, também cabe então aí ao Ministério Público a defesa aí dos direitos então individuais homogêneos. Os princípios do Ministério Público é a unidade, indivisibilidade e da independência funcional. Em linhas gerais, qual é a ideia do Constituinte originário? Ele dotou o Ministério Público de muito poder, vamos dizer assim, certo? Então, para que ele não sofra interferências externas e também, principalmente, ele não erga uma bandeira e lá dentro tenha bandeiras distintas, ele deve ter o que? Ser preservado esse princípio da unidade, certo? Então, eles têm somente as leis como referência, então eles não vão erguer bandeira alguma, perfeito? Então esse princípio, o princípio da unidade, vai trazer que o Ministério Público ele ele tem um único interesse. Quer dizer que se eu trocar o promotor, certo, de justiça, por exemplo, ou o procurador, então o que vai acontecer? Vou atingir o mesmo objetivo, certo? Dada a unidade do Ministério Público. Então não vai ter secções, partidos, facções, ideologias distintas aí dentro, ok? Agora, para garantir ainda essa unidade, o Constituinte originário trouxe ainda a indivisibilidade. Então a unidade, depois decorre dessa unidade a indivisibilidade. Então ele não pode se dividir, certo? Não pode ter interpretações contrárias aí, ok? Pode, agora uma ressalva, pode um promotor de justiça, por exemplo, ele divergir de entendimento com um outro? Pode sim. Então pode, por exemplo, o promotor de justiça ou um procurador lá de primeira instância entrou com uma ação e na segunda instância teve um acórdão
do Judiciário e que está de acordo com o que foi representado pelo Ministério Público, e aqui pode caber recurso na segunda instância por divergência de opinião entre os procuradores? Resposta: sim, pode, e não há o que falar em ferimento aí aos princípios da unidade e da indivisibilidade, ok? Independência funcional, então ele não está subordinado, não tem chefe, então ele vai agir conforme as suas convicções aí, perfeito? Então vamos ver cada um. Marcelo Pedroso Goulart, ele vai falar que o princípio da unidade chama atenção para o fato de que a concepção clássica de unidade, no qual se dizia ser o órgão estruturalmente único, integrados por promotores de justiça e dirigido por um único chefe, mostrar-se deficiente e incompleto. Para Goulart, o verdadeiro conteúdo desse princípio é no sentido não de unidade estrutural ou de divisão administrativa, mas de comunhão de objetivos. Então, o princípio da unidade, comunhão de objetivos e finalidades, ok? Então, não é, por exemplo, igual o Congresso Nacional com vários partidos aí. Com efeito, quando o membro atua, diz João Gaspar Rodrigues, o membro não representa a instituição. Por quê? Porquanto não há relação de representatividade, pois quem de fato atua é o órgão. Então, é o órgão que está atuando. O da indivisibilidade vai falar que decorre a possibilidade de um membro se fazer representar pelo outro ou por outro, sem nenhum prejuízo para o processo e de não implicar em descontinuidade da atividade. Isso que quando um membro atua, tem-se que é a própria instituição atuando, pois ele não atua em nome próprio. Parte da doutrina diz que tal possibilidade decorre do desdobramento da unicidade ou da unidade. E por último, a independência funcional. O seu conteúdo indica que não há subordinação hierárquica entre os membros da instituição, mesmo do PGR. Então não há subordinação de um promotor de justiça, um procurador, ele não é então aí subordinado hierarquicamente ao PGR, por exemplo, mesmo ou pro Procurador-Geral de Justiça. Mesmo em relação à sua chefia, com efeito, a estruturação de órgão resulta no escalonamento de atividades administrativas e daí a necessidade de chefia, visto que há aparente contradição entre esse princípio e a existência de chefes. Ora, o Ministério Público está organizado em carreiras, tal subordinação administrativa, portanto, não ofusca o princípio da independência funcional. Então, o membro da instituição deve subordinar-se apenas às leis e à sua consciência. Perfeito? Por fim, aqui o Nestor Távora, ele vai falar que como o Ministério Público ele é um órgão acusador, nada impede que o membro do Ministério Público requeira a absolvição do réu. Ok? Recorra a seu favor, o que não é incompatível aí com a indisponibilidade aí da ação penal. Parágrafo 2º vai falar que o Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa do próprio Ministério Público. Então, observando o que está previsto na LDO, então ele pode propor ao Poder Legislativo a criação e extinção dos cargos e serviços auxiliares, pode promover o concurso de provas ou de provas de títulos, ele que pode iniciar, tem a iniciativa da política remuneratória e os planos de carreira, e a lei vai
aí dispor sobre a sua organização e funcionamento. O parágrafo 3º vai dizer que o MPU no caso, ou MPR nos estados, elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos pela LDO. Okay? Então compete a ele, aí ele remete essa proposta orçamentária para o Poder Executivo, para que o Poder Executivo consolide as informações para mandar para o Congresso Nacional. Parágrafo 4º vai falar que se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins da consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados aí na LDO. O que significa aí? Isto, que a PELOA vai ser encaminhada pelo MPU ao Poder Executivo, dentro das datas previstas na LDO. Mas vamos supor que tem uma lei vigente agora. A LOA atual tem aí 3 bi para o Ministério Público, exemplo, ok? Na PELOA não foi mandado nada para o Congresso Nacional, não foi mandado nada para o Poder Executivo, perdão. O Poder Executivo agora ele vai repetir o que está na LOA, observando o que está previsto de limite aí na LDO. Por exemplo, na LDO está trazendo aí que compete um teto, temos estipulados um teto aí de 2,5 bi para o MPU, que vai acontecer na PELOA. O Poder Executivo vai adequar esse projeto em 2,5 bi. Quando? Somente quando o Ministério Público deixar de encaminhar aí a respectiva proposta orçamentária. Parágrafo 5º vai falar que se a proposta orçamentária tem que se tratar este artigo for encaminhada, então o MPU encaminhou, mas agora está em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, o Poder Executivo então procederá aos ajustes necessários para fins da consolidação da proposta orçamentária anual, ok? Então é a mesma situação aqui, só que aqui eles encaminharam agora, mas não observaram o limite, então o Poder Executivo vai adequar, vai ajustar a proposta aí de acordo com o que está previsto como limite na LDO. A última informação aqui vai falar sobre o Ministério Público, que abrange o Ministério Público da União. Tem um chefe. Quem é o chefe? É o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, ele não é indicado dentre os subprocuradores gerais da República. Então ele pode ser nomeado por qualquer dos membros da carreira. Então qualquer integrante da carreira vai ser nomeado pelo Presidente da República, o requisito que ele seja maior de 35 anos. E vai ser também aprovado o seu nome pela maioria absoluta, onde? No Congresso, não, no Senado. Então lembra que não temos o Congresso, não temos a Câmara dos Deputados. Por quê? O representante dos estados aí vai ser o Senado Federal. Então vai ser eles quem farão aí então essas aprovações. Lembrar sempre que 35 anos é a regra, e sempre a regra é o Senado Federal, e o Senado Federal também o que? Tem quantos anos? O senador? 35 anos. Então para ser senador, idade mínima é 35 anos. Então não teria sentido, por exemplo, a Câmara dos Deputados, que tem aí idade mínima de 21 anos, estar aprovando aí integrantes numa carreira, por exemplo, do MPU, para ser o PGR,
e sendo que a incompatibilidade de idade aí já estaria entre a Câmara dos Deputados, seria 21, e do PGR, que seria 35. Então a Constituição trouxe essas prerrogativas e trouxe essas inferências que a gente pode notar da Constituição Federal, que representante do povo ele não autoriza em regra as aprovações. Quem vai sempre aprovar nome vai ser sempre o Senado Federal, perfeito? E normalmente os nomeados eles são em regra de 35 anos, exceto aí os tribunais lá de TRF, por exemplo, que é de 30 anos, ok? Pessoal, era isso, então vamos para as questões aí. Não entendi uma questão, vai estar lá o comentário já para você daí, ok? Um abraço e até breve.